Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Gestor de Tráfego na Gringa. Hoje, já vamos direto para o assunto aqui, para o conteúdo do vídeo, que é a diferença entre clientes do Brasil e dos Estados Unidos, clientes de gestão de tráfego, obviamente. Primeiro de tudo, eu queria, ressaltar algumas coisas para que vocês tenham um contexto sobre o que eu estou falando aqui. Eu estou falando de uma média, tá? Clientes no geral, não. Você vai ter algum cliente no Brasil que não tem essas características, ou você vai eventualmente trabalhar com algum cliente internacional, nos Estados Unidos que possa ter essas características que eu vou falar agora. Mas eu já trabalhei com muito mais de 100 clientes, durante todo esse meu período trabalhando no mercado internacional, de vários portes, desde clientes que realmente têm o orçamento menor possível até marcas que gastam aí seus 5 milhões de dólares por mês em anúncio, tá? Então, eu estava até conversando, com um gestor que acabou de entrar no mercado americano, ele acompanha o canal aqui e tal, e conseguiu fazer essa internacionalização, e ele falou, cara, é incrível a diferença, em vários aspectos, alguns deles em nível de profissionalismo, essas são as palavras deles. Eu não trabalho no mercado do Brasil, não tenho clientes brasileiros há algum tempo, então, não estou muito familiarizado com como é o cenário hoje, mas, segundo o que ele me disse, que tem experiência já de um bom tempo no Brasil, ele viu uma diferença também muito grande na questão do profissionalismo, assim, no ponto de vista de que no Brasil é muito focado em teste de público, em ficar duplicando o conjunto de anúncios várias vezes, e coisas assim, enquanto lá eles têm uma visão muito mais holística, eles têm estratégias muito mais avançadas, principalmente no Google. Isso, só estou citando o que ele me disse nessa nossa conversa, Mas aí a gente, tava batendo papo e eu cheguei, a realmente conclusão de uma diferença muito grande nos clientes, Eu queria trazer aqui três razões, e assim, eu te digo que você trabalhar com um cliente que tem essas três qualidades, digamos assim, cara, desbloqueia muito a sua perspectiva, porque eu sempre, quando eu trabalhava com clientes no Brasil, muito tempo atrás, eu me lembro que, assim, tinha clientes que, cara, tá dando certo isso que está fazendo, que é todo dia substituir o criativo, sendo que nem tinha orçamento para isso, sabe? Ele achava que era isso que fazia, o e-commerce dele na época, vender, e a gente ficava tentando fazer isso, assim, era um nível de consciência baixíssimo. Ele achava que era, ele só metrificava os resultados de um dia para o outro, assim, então, não tinha nenhum tipo de análise aprofundada, Então, esse é um relato pessoal meu sobre, um dos clientes brasileiros que eu trabalhei. E, assim, três pilares principais, as três características que eu gostaria de falar aqui, A primeira delas é o nível de consciência da necessidade do tráfego pago, tá? Então, hoje em dia eu ainda vejo muito anúncio de gestor de tráfego, assim, você sabia que a gestão de tráfego pode levar o seu negócio para um outro nível, pode fazer você aparecer na internet e tal, e você pode fazer um anúncio exatamente igual esse que você está vendo. Sim, simplesmente isso não existe nos Estados Unidos, tá? Basicamente, todo negócio sabe da necessidade, dos anúncios online, e sempre que você pega um cliente, por exemplo, ele já tem conta de anúncio, já tem método de pagamento, já sabe muito bem a diferença entre o valor que ele paga para uma agência ou diretamente para um gestor e o valor de verba que ele vai investir em anúncios, sabe? Tudo isso é muito claro para eles, muitos deles já sabem até olhar uma campanha, sabe? Então, o nível de consciência é completamente diferente, tá? Então, eles sempre deixam os anúncios rodando o máximo possível, não é aquilo de, não, acho que esse negócio de gestão de tráfego não está funcionando, saca? Esse é um primeiro ponto que é muito, muito diferente. O segundo é a questão do orçamento, Eu acredito que isso também seja até uma questão muito relacionada ao país, o poder de compra, que um americano tem em comparação com o brasileiro.
né? Que é realmente, eles têm um orçamento muito melhor para trabalhar, sabe? Então, aqui no Brasil já trabalhei com muitos clientes investindo o mínimo do mínimo, né? E depois de 2, 3 dias você já tinha que apresentar resultados, coisas do tipo. Lá você vai pegar um cliente que vai investir ali, por exemplo, lá dificilmente alguém vai investir apenas $1.000, a menos que seja um projeto muito pequeno, esteja começando, mas você vai ali pelo menos uns $3.000, que seriam $100 por dia, sabe? $100 por dia tem outro peso em comparação com R$100, né? A gente sabe disso. E para, né, todos os efeitos na conta de anúncio também, quando você vai investir, né? Você consegue ter um alcance, por mais que lá o mercado seja competitivo, $100 você consegue ter um alcance muito legal e consegue trabalhar. Então, esse é um segundo ponto, né? Você vai ter ali $100 por dia, e depois de um mês vocês vão, é claro que semanalmente, você vai estar sempre em contato com o cliente e tudo mais, mas depois de um mês vai ter uma avaliação se aquilo está funcionando ou não. Raras foram as vezes que algum cliente internacional falou, pô, tô aqui com... A gente já tá rodando anúncios faz 7 dias, não vendeu, vamos desligar, tal. É claro, fazem 7 dias, vamos reajustar a rota, a estratégia, talvez vamos anunciar um outro tipo de produto, isso aqui não tá funcionando, não tá gerando nem lead, né? Aí é um ponto, mas assim, né, a consciência ali, a tranquilidade que ele vai ter para deixar você trabalhar por um período muito maior é notória, assim, sabe? Você vai perceber isso de cara caso você trabalhe no mercado internacional. E o terceiro ponto seria as expectativas, né, realmente, que acaba, né, que tem uma ligação direta com esses 2 pontos que eu falei, mas, no geral, assim, a expectativa é muito mais realista, assim, sabe? Não é, você tem que me prometer que você vai gerar um ROAS de X ou coisa do tipo, assim, sabe? Eu já ouvi falar, né? Participo de várias comunidades, né? E vejo vários relatos de gestores falando disso e, assim, simplesmente não existe no mercado internacional isso, assim, sabe? Eu pelo menos, nunca trabalhei com algum cliente. É claro que ele sempre tem um objetivo, né? Que é o que vai ser sustentável ali pro negócio deles, mas dificilmente alguém vai falar para você sobre, não, pô, eu quero que você me gere um ROAS de 10x, por exemplo. E assim, 10x no mercado americano, com o nível de competitividade que existe lá, é um pouco surreal, sabe? Não é uma média de mercado, com certeza. Então, assim, essas são as 3 principais diferenças, eu diria, do perfil de cliente, tá? E por que eu, né, quis falar sobre isso? Simplesmente porque eu me sentia travado como gestor, sabe, trabalhando no mercado do Brasil, porque você está sempre lidando ali com, né, tentando manejar as expectativas de um cliente que tem um nível de consciência muito baixo e dificilmente você sente que as coisas, né, progridem como você quer. Pelo menos era esse sentimento que eu tinha, tá? E, pô, trabalhando com clientes internacionais, eu já cansei de, né, pegar um cliente ali que estava faturando ali uns 20, 30 mil dólares por mês, né? Eu digo principalmente de e-commerce, tá? Porque atualmente tenho trabalhado muito mais com e-commerce, mas eu também já trabalhei com outros tipos, né? Captação de lead, até mesmo para né, assim, prestador de serviço e tal, mas assim, cansei de ter situações onde, pô, a gente tá ali investindo 2, 3 mil dólares por mês e, pô, as coisas estão dando certo, né? Vamos investir mais, ou as coisas não estão funcionando legal, vamos dar um tempo ali pra gente coletar dados, pra gente analisar, ver o que tá funcionando. E as coisas funcionam de uma forma muito mais fluida, sabe? Então essa é meio que a principal diferença, né, no impacto que vai ter no teu trabalho lá no final, né, no final das contas ali no dia a dia, entre lidar com um cliente que vai chegar, que em uma semana ou em 2, 3 dias vai querer resultado e vai querer investir o mínimo do mínimo possível, entendeu? E que não tem consciência, vai achar que o tráfego pago ali vai fazer milagre, vai realmente gerar um resultado que ele nunca viu antes no negócio dele, e que só o tráfego pago por si só, né? Isso aqui eu nem falei porque eu acho que isso já é figurinha repetida, né? Um cliente achar que só o tráfego pago vai fazer milagre, que não depende do atendimento, não depende da qualidade do produto dele, não depende da oferta, quão atrativa é a oferta dela em relação, né, desse cliente em relação aos competidores.
Então, né, isso aí tudo eu acho que todo mundo já está cansado de falar, mas assim, esses 3 pontos são claros e pô, fazem muita diferença. Eu, sinceramente, né, eu fico muito tranquilo de trabalhar com clientes de alto nível de consciência quando eu vejo um gestor de tráfego dando um relato que o cara fechou um contrato com ele, passou uma semana, não viu resultado, não quer pagar. Então, né, aqui eu nem falei sobre o fato de trabalhar para agências, tá? Ou cliente autônomo, né? Ou você ser um gestor autônomo que capta clientes, né? Se você assistir outros vídeos aqui do canal, você vai ver que, né, eu ensino gestores a trabalharem para agências internacionais. Mas no final das contas você vai lidar com o cliente final também, né? Porque você vai estar rodando os anúncios para um cliente, né? Seja uma marca de e-commerce, seja um prestador de serviço, enfim. E, pô, é isso. Se você, né, tiver interesse em saber mais sobre como você pode internacionalizar a sua carreira, eu convido você, né, a clicar no link aqui abaixo que você vai, né, conseguir ter acesso aí à nossa página da comunidade, ver um pouquinho, né, do que a gente, né, faz lá e um pouco dos benefícios de você fazer parte, né? E eu vou estar sempre trazendo conteúdos gratuitos aqui, então espero que você se inscreva no canal e te vejo na próxima. Valeu, tamo junto!